sejam bem-vindos ao mais um bate-papo aqui no AdaPod. E hoje eu vou conversar com o Cleiton. Ele é neurocientista, ele dá aula em faculdade. Bom, eu nem vou começar a falar dele, vou deixar ele se apresentar, tá bom? Oi lá! Você tá Olá, bom, Ada. Cleiton? Tudo ótimo, e você? Eu vou deixar você se apresentar. Perfeito. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui Ah, e prazer é poder nosso. comentar um pouco sobre neurociência, que é um assunto tão importante e que está virando moda Uma e moda boa, uma né? moda boa, né? Uma coisa muito importante a gente entender padrões de pensamentos e o quanto isso pode influenciar na nossa vida prática, né? Bem, meu nome é Cleiton Fagundes Machado, eu sou biólogo por formação, eu tenho mestrado e doutorado pelo Hospital AC Camargo, onde a minha especialização foi em oncologia, e depois, a seguir, eu fiz 2 pós-doutorados no Departamento de Bioquímica da USP, onde eu trabalhei mais efetivamente com neurociências. Todos os meus projetos de pesquisa e os meus artigos científicos são com doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington e com comportamentos e percepção sensorial. Então, olfato, paladar, onde eu trabalhei por mais de 7 anos e é o assunto dos meus últimos trabalhos publicados. E estudou pouco, né? Um pouquinho. Então vamos lá? Primeiramente, a sua formação Biólogo. onde que entra a neurociência na tua vida ou no teu currículo? Perfeito. Quando eu entrei na universidade, eu escolhi biologia porque eu tinha uma única certeza na minha vida. Eu queria ser cientista. Com que exatamente eu ia trabalhar, eu ainda não sabia. Mas eu sabia que eu queria ser cientista. Tá. Não sei por que essa ideia nasceu e foi crescendo dentro de mim. Então, quando eu busquei uma universidade, eu busquei a biologia por ser um curso da área da ciência mais amplo, mais Tá. holístico. Então, quando você faz biologia, você estuda desde o corpo humano, a fisiologia, o funcionamento orgânico, tanto humano quanto animal, também um pouco de vegetal, né? Você tem a parte de ecologia, você tem a parte ambiental, você tem a parte, você estuda um pouco de geologia, paleontologia. Então, o curso de biologia é um curso muito amplo. Então, eu sempre digo que uma pessoa que se forma biólogo, ele sabe, ele tem uma visão muito ampla de tudo, mas muito rasa. Tá. Então, o biólogo necessariamente ele precisa fazer uma pós-graduação Tá. para escolher uma das áreas que ele viu ao longo do curso e se especializar aqui nisso, né? Isso. E eu, durante o curso de biologia, eu descobri que eu gostava muito de genética molecular e eu tive a oportunidade, então, no final do curso de biologia, de entrar num laboratório lá no AC Camargo para fazer o meu mestrado, que trabalhava com genética de doenças neurodegenerativas. E aí foi que eu comecei a entrar nessa área de neurociências e não saí mais. Por oportunidades que foram aparecendo e por cada vez me afeiçoar, me apegar e gostar muito desse assunto, que o cérebro é um mistério. A gente estava até conversando aqui antes de filmar, né? E Cleiton, qual é a sua atuação hoje? Hoje eu sou professor universitário, né? Eu dou aula no curso de medicina, basicamente em disciplinas relacionadas à fisiologia, né? Eu sou consultor e dou mentorias na área de pesquisa, né? Então, eu dou suporte para alunos de mestrado e doutorados, tanto na confecção quanto na elaboração de projetos científicos. Que legal. E por cada vez me interessar mais pela área de neurociências, além da neurofisiologia, eu passei a me interessar também por todas as consequências fisiológicas que levam até o comportamento. Então, atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação agora, mais uma, né, em psicanálise. Legal. E como que você se encontrou dentro da universidade? Onde você trabalhava para falar, não, acho que eu quero dar aula? Eu me formei em biologia em 2004, né? E logo eu já engatei direto, né, um mestrado,
No final desse mestrado, eu tive o prazer de ser convidado para fazer o doutorado no mesmo laboratório lá no AC Camargo. Quando eu terminei o doutorado, eu já tinha um projeto de pesquisa de pós-doutorado aprovado. E quando eu terminei o primeiro pós-doutorado, eu já tinha o segundo projeto também aprovado de pesquisa. Então, eu fiquei de 2004 até 2017 na pós-graduação, né? Fora do mercado de trabalho, né? Formal, né? E assim, só estudando, né? Só com muitas aspas, Isso né? que eu ia falar. Então, eu me dediquei, eu tive a oportunidade de viajar para muitos congressos, de participar na elaboração de muitos processos de pesquisa. Eu me tornei o cientista que eu sempre sonhei. Legal. Né? Infelizmente, muito infelizmente, a gente passou por um processo que começou em 2008 e veio se agravar lá por 2012, 2014, de um processo de degradação econômica do nosso país. E aí, a área de desenvolvimento e pesquisa do Brasil, ela começou a se fechar, né? E com isso, quando eu estava terminando o segundo pós-doc, eu comecei a buscar áreas para que eu entrasse no mercado de trabalho, usando o meu background, usando o meu conhecimento técnico para isso, né? E comecei a ver que o mercado estava saturado de outros profissionais com o mesmo currículo que eu, né? Que estavam procurando a mesma coisa. Então, estava meio caótico o mercado para isso. E aí, a minha opção era tentar um próximo pós-doc. E aí, eu comecei a procurar pós-docs, outros pós-docs fora do país, mas era uma coisa que eu queria uma atuação profissional. Eu não estava muito inclinado a um terceiro pós-doutorado, mas eu vi isso como uma saída. E só que no meio disso eu tinha a minha professora de biologia, que me acompanhou durante todo esse processo, que foi a pessoa que conseguiu, que me indicou para o primeiro laboratório onde eu vinha fazer o mestrado. Ela me ligou e falou, olha, eu estou acompanhando seu currículo aqui e vi que você está terminando esse segundo pós-doutorado e tal, e eu queria te convidar a vir dar aula comigo, a vir trabalhar comigo. O que você acha? Falei, não sei, eu nunca pensei em ser professor na vida, né? Isso foi em 2016. Falei, vou aí, vamos conversar, vamos ver como que seria essa experiência, né? E aí eu suspendi essa ideia de fazer um terceiro pós-doc, e comecei a dar aula e desde 2016 até hoje não saí mais da sala de aula. E com boas referências. Obrigado. Ai, que bonitinha. Ô, Cleito, sabe o que eu queria perguntar? O que a gente estava conversando aqui antes da gente começar a filmagem me interessou muito. Sobre comportamento, genética, ambiente. Então, peraí, deixa eu puxar um gancho. Existe a possibilidade de alguma patologia nós trazermos para a mente até que ela flua no corpo? Alguma patologia mental? Mental. Entendi. E isso é um assunto importante, né? Porque quando você me convidou e perguntou em qual assunto eu gostaria que nós abordássemos aqui com mais ênfase, né? Eu tinha recentemente lido no G1 uma reportagem que falou do número de dispensas de trabalho pelo INSS por doenças mentais, né? Em 2023, a gente teve um número de quase 300 mil dispensas, tá? No INSS. A gente está falando de dispensas a longo prazo. Isso não está levando em consideração a pessoa ficar alguns dias ou uma semana afastada. A gente está falando, então, a longo prazo, né? Em 2024, isso chegou a quase 500 mil afastamentos no INSS por diagnósticos de ansiedade, depressão, burnout, crises nervosas em geral, né? E isso me chamou a atenção porque é um assunto que eu gosto muito, né? Que é a fisiologia do cérebro, né? E é importante, uma coisa que eu sempre estudei é como o cérebro ele comanda o nosso corpo físico, né? Então, a gente tem que pensar que a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a temperatura corporal, tudo isso é comandado pelo cérebro, né? Ou pelo encéfalo
sendo mais genericamente falando. Quando a gente fala encéfalo, a gente está falando de todas as estruturas que estão dentro do crânio. Quando a gente está falando do cérebro, a gente está falando de estruturas mais recentes, onde está mais a cognição, onde está mais a consciência disso. Também. Então, o cérebro está dentro do encéfalo, né? Então, toda essa parte nervosa, né, que está no cérebro e contida no encéfalo, ela regula o nosso funcionamento corporal. E até agora eu dei exemplos de comportamentos ou de mecanismos que são inconscientes, né? Que, de novo, frequência cardíaca, respiratória, temperatura corporal, entre outros, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele controla isso. Por que ele não controlaria também o comportamento? Nós sabemos hoje, tem muita pesquisa, e isso é sabido na literatura científica há muito tempo, que doenças comportamentais estão relacionadas com alterações de concentrações de neurotransmissores no encéfalo. Recentemente, agora eu estou falando de 10 anos para cá, tem se tornado cada vez mais claro e cada vez vem saindo mais artigos científicos mostrando que essa é uma via de mão dupla, que os neurotransmissores podem alterar o comportamento. O que nós estamos vendo agora é que o comportamento ele pode alterar a concentração desses neurotransmissores. E isso justificaria o tratamento, porque a gente tem dos dois lados, a gente tem o tratamento psiquiátrico e o terapêutico por um psicólogo, um psicanalista. O psiquiatra, ele vai modular através de medicamentos esses neurotransmissores para influenciar no comportamento. O terapeuta aqui, pensando um psicólogo ou um psicanalista, né? Ele vai trabalhar o comportamento na tentativa de regular esses seus neurotransmissores. Então, cada vez está muito mais claro em que se eu aprendo ou se eu educo a forma como eu penso, eu modulo esses neurotransmissores e não por coincidência. Esses neurotransmissores que estão relacionados com o comportamento estão relacionados com o padrão de ciclo circadiano, que tem relação com o sono, está relacionado com a reação corporal ao estresse e ao funcionamento e modulação do sistema imune. Então, existe uma relação que cientificamente está cada vez mais direta em padrão comportamental e sistema imune. Tá. Então, um resumo. Só até aqui. Um resumo. Sim. O nosso comportamento e os hábitos diários, eu posso reverter. Não sei se a palavra certa é reverter, mas eu posso amenizar ou posso tratar, exemplo, de algumas doenças, exemplo, uma depressão, meu comportamento, hábitos diários, né? Como eu falo comportamento, não é só o meu comportamento no dia a dia, no trabalho, em casa, é a minha atividade física, a minha alimentação, o meu sono, estou me comportando, né, de uma forma que fica equilibrando para que eu possa amenizar numa patologia, uma depressão, uma ansiedade. Sim, isso está cada vez mais claro. Ótimo. A gente já sabe há muito tempo, por exemplo, que a atividade física, né, libera vários neurotransmissores que são benéficos para o nosso funcionamento cerebral. Por exemplo, as endorfinas. Sim. Então, quando você faz atividade física, você tem uma maior concentração de endorfina circulante, o que faz com que o meu limiar de dor seja maior. Então, eu sinto menos dor por simplesmente fazer atividade física. A gente sabe também que a mesma atividade física pode levar a uma modulação de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores, né? Também, né? Então, se a gente falar então de cortisol, de adrenalina, então eu envolvo vários transmissores químicos que a gente pode chamar de uma maneira geral de hormônios, né? O que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas de comunicação entre tecidos que estão longe
entre eles, então é que eles levam essa comunicação química via o sangue. Então, um tecido libera um comunicador químico no sangue para sinalizar para outro tecido algum tipo de resposta. Então, esses sinalizadores químicos que viajam pelo sangue, a gente chama genericamente, Sim. simplificando esse conceito, Sim, a gente chama isso de hormônio. Então, e esses hormônios, quando eles estão comunicando regiões cerebrais, a gente pode chamar de neurohormônios ou neurotransmissores, tá? Então, a atividade física, ela também modula tanto os hormônios no geral, quanto neurotransmissores específicos. E eu citei dois, por exemplo, dopamina e serotonina, que são dois neurotransmissores que, não por acaso, eles estão relacionados com o ciclo circadiano e com o humor. Né? E com motivação, comportamentos de motivação, comportamentos de otimismo, tá? E comportamentos de bem-estar. Então, nós já sabemos que a atividade física tem um impacto direto tanto no sono, além das relações mais óbvias de pressão arterial, pelo fato de você treinar o seu sistema vascular, isso vai te trazer benefícios diretos óbvios, mas também melhoria no sono e no padrão comportamental, porque isso vai gerar um impacto em neurotransmissores que estão relacionados com o bem-estar, tá? Outra coisa que você comentou que é muito importante é a alimentação. Eu não sei se é de conhecimento do público geral, mas uma coisa que também na literatura científica já está bem estabelecida é sobre a microbiota. Sim. Né? As pessoas falam muito de flora intestinal, e aí eu brinco na sala de aula que assim, a gente sabe que bactéria não é planta há muito tempo. Então a gente não chama mais de flora, é microbiota, né? Sim. Bactéria não é mato, então microbiota. A gente sabe muito bem que a nossa microbiota ela é composta por algumas centenas de tipos de bactérias diferentes. E a proporção na qual um determinado espécie ou gênero de bactéria que a gente tem no intestino, então a gente tem uma proporção, e essas proporções, existe uma proporção ideal. É interessante que a gente tenha um tipo de bactéria mais do que outros. Inclusive, te cortando, no probiótico, lá tá escrito, né? Essas diferentes... Para você tentar aumentar um determinado tipo de bactéria equilibrar. específico. Por quê? Porque a gente tem muito... e ficou muito famoso esse termo de segundo cérebro que nós temos no intestino. A gente tem uma inervação e um número de neurônios entéricos muito grande. E esses neurônios, eles sofrem influência causada pela liberação de metabólitos dessas bactérias. Então essas bactérias, elas se alimentam do que a gente se alimenta, liberam substâncias químicas do metabolismo dessa bactéria, e essas substâncias químicas liberadas pelas essas bactérias da nossa microbiota, elas estimulam, elas ativam e inibem neurônios entéricos, né, que estão no nosso intestino, e esse sinal é levado até o nosso sistema nervoso central, é levado até o nosso cérebro. E dependendo do tipo de nutriente no qual eu me alimento, eu posso favorecer o aumento de um determinado tipo de bactéria. Por exemplo, é sempre dito que a saúde ela está no meio do caminho, né? É sempre o meio de polarizações que é o mais saudável. Então, você comer muita carne ou não comer carne nenhuma, nós já sabemos, né, que isso vai ter um impacto em que tipo de bactéria você vai ter no intestino e que isso tem uma função de comportamento no cérebro. Sim. Né? Então, a depender se você come muita gordura, se você come muita carne vermelha, ou se você não come nada de uma coisa ou de outra, isso vai causar um desbalanço nessas espécies da nossa microbiota, e isso tem um impacto também comportamental no nosso corpo. Então, isso só falando de coisas óbvias, que é alimentação e atividade física. Se a gente tratar do radical livre, é tóxico, não é? O radicais livres, eles são tóxicos, porque assim, então, o que são radicais livres, né? Isso é um conceito importante a ser dado.
O radical livre são moléculas com carga, né? E essas moléculas com carga, quando elas estão soltas dentro da nossa célula, elas acabam se ligando a outras moléculas que têm carga no nosso organismo também. Proteínas e principalmente o DNA. Né? O nosso material genético, ele tem carga negativa. Qualquer radical livre com carga positiva tende, se tiver oportunidade, a se ligar no DNA, causando quebras no genoma do DNA. Tanto é que os radicais livres, eles são uma das principais bases moleculares do envelhecimento. Né? Só que tem um problema, né? Respirar e se alimentar gera radicais livres. Então, comer e respirar nos envelhece. Tá? E não tem como a gente fugir disso. A gente precisa respirar e precisa comer, né? Então, ou eu paro de comer, de respirar e morro na hora, ou eu como e respiro e vou morrendo aos pouquinhos, né? A alternativa que a gente tem a isso é se alimentar. Frutas cítricas, por exemplo, né? A vitamina C, ela é um perfeito antioxidante. Então, aquele radical livre, em vez de atacar proteínas das nossas células ou o DNA das nossas células, ele acaba atacando a vitamina C. Então a vitamina C, ela se sacrifica ao invés de ser uma molécula importante do nosso corpo. E determinadas, eu acho que, não sei se foi por isso que você pegou esse gancho, mas determinados padrões de bactérias podem gerar mais ou menos radicais livres no nosso intestino. Dr. Cleiton, deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui na minha mente. O que a gente pode fazer, além de comportamentos, atividade física, sono, alimentação, o que a gente pode ter aliado nas doenças mentais? Entendi. Entendeu a pergunta? Entendi. Então. Entendi. Para a gente minimizar o desenvolvimento de uma depressão, de afecções mentais. De uma depressão, entendeu? Uma ansiedade, um exemplo. Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta ampla e difícil, porque hoje a gente vive numa sociedade onde a gente tem uma pressão ambiental que vai contra a saúde mental. Até nós mesmos, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça para a gente não ser levado a um excesso de cobrança. Né? Hoje a sociedade, no geral, principalmente profissionalmente falando, a gente tem que produzir muito. Né? E a gente tem uma cobrança muito por conquistas de bens materiais, que é a forma mais fácil e mais vendida, né, pela nossa sociedade contemporânea de provar sucesso. Né? Isso leva a uma corrida desenfreada a um comportamento de eu tenho que fazer mais, eu preciso ser mais eficiente, todo minuto eu tô perdendo tempo, eu tenho que trabalhar mais, estudar mais, pensar mais. Na minha régua, totalmente errado. Te cortando, lembrei agora. Lembrei agora de uma pessoa que estava trabalhando como recreação no navio. E aí nós estávamos no elevador do navio e uma pessoa perguntou para quem estava cuidando da recreação. Foi muito legal a dinâmica que a gente teve no andar X. E além de recreacionista, você faz o quê? Ela trabalhava mais de 12 horas. Então, por que provar? Além de brincar, o que mais você faz? Nossa, eu sou educadora física, né? Eu falei, não, eu sou resiliente, mas você viu como que é a cabeça do ser humano? Mais de 12 horas de trabalho, e além disso, você faz o quê? Como assim você faz o quê? Ela trabalha mais de 12 horas, caramba! Então, assim, provar que você trabalha, na sociedade é lindo, né? Mas se você está produzindo desacelerado, não vale? Você conseguiu cumprir com aquilo que você queria dentro de um note, de um celular, enfim. Desacelerado não vale. A impressão que eu tenho é que você só tem direito a descanso depois da aposentadoria. Né? Essa é a ideia que eu tenho. Tem até um exemplo clássico, né, daquela pergunta de você trabalha ou só dá aula? Então, da recreação. Então, tem isso. Isso é muito clássico da nossa Trabalhava sociedade mais de 12 contemporânea. horas.
Então, assim, voltando, né, é que eu abri esse parêntese porque na minha régua tá errado, né? Tentando justificar um pouco isso, né, levando para o que a gente está discutindo, eu queria conceituar duas coisas que eu acho importante, né? Que assim, óbvio, quando a gente começa a falar de conceitos agora comportamentais, não existe uma linha que eu falo, ó, daqui para cá é isso, daqui para lá é aquilo, tá? Então, há tons de cinza entre uma coisa ou outra, tá? Mas eu queria discutir um pouquinho, e aí depois vai ficar claro por que eu estou entrando nesse assunto, em relação a sentimento e emoção. Tá. O que é sentimento, o que é emoção? Vamos definir, né? Vamos definir essas duas coisas. De novo, em linhas gerais e simplificando e tentando ser didático aqui no conceito, tá? Que senão eu podia discursar muito tempo sobre isso. É um assunto maravilhoso. Mas, em linhas gerais, quando a gente pensa em emoção, emoção é a resposta fisiológica que o nosso corpo tem a um estímulo externo. Por exemplo, eu tô andando e vejo uma cobra. Tá? Eu vi uma cobra, eu tenho uma reação, né? De aumento de frequência cardíaca, de aumento de frequência respiratória, eu tenho uma liberação de adrenalina que vai fazer com que os meus músculos eles fiquem mais preparados, eu tenho um aumento de fluxo sanguíneo nos músculos periféricos, eu tenho uma dilatação de pupila. Ou seja, eu estou preparado para luta ou fuga. E o que a gente chama isso de uma situação de estresse. Então, uma coisa que, abrindo um parênteses dentro disso, o estresse não é uma coisa ruim. Sim, ele protege. O estresse é uma resposta fisiológica para luta ou fuga que você precisa ter no momento de uma ameaça. Tá? Mas o importante é que as pessoas entendam que o estresse é uma tecla turbo que eu tenho. Entendi. E que eu não posso ficar acionando essa tecla o tempo todo. Porque assim como num carro, ficar acionando o nitro vai diminuir o tempo útil daquele motor, porque ele vai estar sempre trabalhando no máximo de performance. Então isso diminui vida útil. Meu Deus. Isso acontece com o nosso corpo, né? Então estar em estresse o tempo todo, né? Quem está em estresse o tempo todo está o tempo todo no seu nível de performance máximo do corpo. Isso sobrecarrega o corpo, tá? Então, beleza. A gente falou então que a emoção é uma reação do nosso corpo a um estímulo externo, tá? Que vai causar uma alteração fisiológica para eu responder àquele estímulo externo. Isso é a emoção. O sentimento é mais complicado de explicar, mas em linhas gerais, ela é a percepção da emoção. Entendi. É eu cognitivamente perceber, estou com medo. Entendi. Então, esse é o sentimento. Tá? Então o sentimento ele tem esse lado de ele é a percepção consciente da emoção, tá? E o sentimento ele também através de um estímulo interno, ou seja, não existe nada ambiental, mas um pensamento pode desencadear uma série de outros pensamentos que pode me levar a uma emoção. Tá? Então, eu começo a pensar, por exemplo, que, nossa, amanhã eu vou ter que fazer uma apresentação para o meu chefe. Todos os meus colegas vão estar... Ou seja, eu disparo uma emoção de medo, por exemplo, e isso me leva ao estado de estresse, aumento de frequência cardíaca, só que em algo que não é real naquele momento, algo que não está acontecendo ali, que não é um desafio imediato, né? Mas que me leva a entrar nesse estado de prontidão de luta e fuga, tá? Então, para estabelecer sentimento e emoção. Né? O problema é que essa cobrança que hoje a maioria das pessoas elas vivem de entre muitas aspas, dar certo na vida. Tá, isso, né? Muita aspa mesmo. Que é dar certo, né? Então, do mesmo jeito que a gente pode falar de estereótipos de corpo, de estereótipos de condições financeiras, a gente também pode falar de estereótipos de condição social, papel social, né? Sim. Então, existem estereótipos para isso, mas está muito claro que se nós somos indivíduos tão diversos, tão diferentes, tão únicos,
Por que que o padrão de sucesso, o padrão de bem-estar, o padrão de se dar bem na vida, como assim a gente aceita um padrão tão pasteurizado, tão fechado dentro de uma caixinha? Então, se a pessoa não entende que às vezes um determinado padrão de vida que é cobrado para ela não é o que ela quer, ela começa a entrar nesses pensamentos catastróficos de que, eu não sei se eu vou conseguir, tá todo mundo me cobrando isso, mas eu não sei o que eu quero. Aí você entra em conflito interno do que esperam de você e o do que você quer. E o pior é que na maioria das pessoas, elas não sabem o que elas querem. Então elas compram o que é vendido a ela, do que ela deveria querer. E muitas das vezes a pessoa entra nesse conflito e isso gera pensamentos de derrotismo, de catastrofização. E esse padrão de pensamento, como eu falei no começo, né, ele tende a levar uma alteração de neurotransmissores e de sinalizadores químicos no cérebro que alteram o funcionamento e o comportamento de várias regiões cerebrais. Como, por exemplo, a gente sabe que o estresse crônico ele leva à diminuição de uma substância química que é muito importante no cérebro, que a gente chama de BDNF. O BDNF é uma substância química, tentando ser conceitualmente bem simples, o BDNF ele é uma substância química que ajuda um neurônio a se comunicar com o outro, fazer novas comunicações, novas sinapses, né? Então, o BDNF ele é super importante com isso. Então, existem artigos, e esses artigos são recentes, eu estou falando agora de trabalhos com menos de 10 anos, tá? De publicação. E que mostram... São nossos? Não. Tá. Trabalhos internacionais. Publicados no PubMed, na base do NCBI. Sim. Então, esses artigos eles vêm mostrando que o estresse crônico leva a uma diminuição do BDNF, ou seja, eu dificulto novas comunicações neurais, o que pode corroborar com resultados que nós já sabemos que pessoas que têm ansiedade e depressão há muito tempo, elas tendem a ter uma diminuição de volume, atrofia mesmo, de estruturas cerebrais que controlam a amígdala. E de novo eu quero abrir um parênteses, porque no senso comum a amígdala são glândulas... da garganta, né? A gente está falando de cérebro. Na faringe, né? Há mais de 50 anos essas glândulas mudaram de nome, elas chamam tonsilas palatinas, né? Só que historicamente ficou como amígdala, tá? Hoje, tecnicamente falando, as amígdalas são estruturas cerebrais que são o centro do comportamento, digamos, que dispara o estresse ou o comportamento de luta ou fuga, tá? Então, a amígdala, sempre que ela é ativada, ela vai causar esses efeitos fisiológicos de luta e fuga. Sempre, tá? E ela vai causar uma percepção cognitiva, um sentimento de medo ou agressão, tá? Então, a amígdala é responsável por isso. Eu tenho duas estruturas cerebrais que são extremamente importantes para modular a atividade da amígdala. O córtex pré-frontal, tá? E o hipocampo. Essas duas estruturas cerebrais modulam a atividade da amígdala. O hipocampo também tem a ver com memória ou estou viajando? Não, você não está viajando nem um pouquinho. Não, você está certa.